aula experimental é sobre matemática e o assunto é função exponencial, que é muito utilizado em diversas situações, como agora na pandemia da Covid-19. É representado a reprodução dos vírus em uma função exponencial. Então vamos ver... Bom, a função exponencial, então, ela pode ser escrita na forma de f de x igual a a, ou g de x igual a elevado a x, ou y igual a elevado a x, certo? Mas quem é a, quem é x? Então, nós sabemos que o a, ele é o quê? A base, e o x é o expoente. A função exponencial nada mais é o que? A resolução de uma potência, certo? E lá na potência nós temos esses elementos, que é a base e o expoente, certo? Só que nessa função agora, o que nós vamos ver? Que a base, ela está sendo representada pela letra A e o expoente pela letra X. Nas diversas funções, nós analisamos se ela é crescente, se ela é decrescente e assim por diante. Na função exponencial, nós também vamos analisar. Se o A for maior do que 1, tipo número 1,1, for 1,2, certo? Qualquer número maior do que 1, nós vamos ter uma função crescente. Agora, se nós tivermos um valor que está entre 0 e 1, nós vamos ter uma função o quê? Decrescente. Quem que é esse número que está entre 0 e 1? Pode ser o número 0,1? Pode. Por quê? 0,1, se você for analisar, ele está entre 0 e 1. Pode ser o 0,2? Pode, porque o 0,2 está entre o 0 e o 1. Ah, professora, pode ser o 0,9? Pode, porque ele está também entre 0 e 1. Agora, só pode ser decimal? Não. Pode ser fracionário? Pode. Ah, professora, eu vi lá que uma base é meio. Pode. É decrescente? É decrescente. Por quê? Porque a base é meio. Quando nós temos base fracionária, eu sei que meio é a mesma coisa que 0,5. E 0,5 está entre 0 e 1? Está. Então, ela é uma função o quê? Decrescente. Ah, pode ser 1 sobre 3? Pode. Porque 1 sobre 3, se eu fizer a divisão disso daqui, vai dar 0,3333. Também está entre 0 e 1. Certo? Bom, o que mais? Aí nós vamos ter que montar os gráficos. Nós estamos vendo muito essa função exponencial nos gráficos que representam a evolução dos vírus na pandemia, né? Então, uma função vai ser crescente, né? O gráfico da função crescente, ele vai ficar mais ou menos desenhado assim, ó. Aqui o eixo X e aqui o eixo Y, né? Então, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai crescer, tá? E na decrescente, ele vai fazer isso daqui, ó. Ele vai decrescer, certo? Então, aqui é uma função crescente e aqui é uma função decrescente, certo? Tá? Sempre a função exponencial crescente corta o y no ponto 1 e a decrescente também vai cortar no ponto 1, certo? Então, função crescente e decrescente, tá? Esses são os dois desenhinhos aqui, ok? Vamos continuar, então, agora pensando na situação que nós vamos propor para vocês sobre a Covid-19, ok? Bom, pessoal, aí o que acontece? Nessa cidade, então, nessa cidade de fantasia, algumas pessoas foram contaminadas e eles montaram uma fórmula para expressar esse número de contaminados que foi tendo no decorrer de 7 dias. Então, aconteceu o seguinte, qual é a função? A função é f de x igual a 3 elevado a x. Então, aqui está a função. Quantos dias eles estudaram? 7 dias, tá? Então, no primeiro dia, né, o x aqui é representado pelo número de dias,
Então, no primeiro dia, eram 3 pessoas infectadas elevado ao primeiro dia, que é x. Então, 3 elevado a x, nós vamos ter 3. Então, quer dizer que no primeiro dia, só 3 ainda infectados. No segundo dia, o que aconteceu? O número, né, de dias, 2, eu coloco no lugar de x. Então, vão ficar quantos infectados? 3 vezes 3 vai dar 9 infectados, certo? No terceiro dia, no lugar de x, quem que eu vou pôr? 3 daí. Então, vai ficar 3 elevado a 3, que vai ficar 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar 27 pessoas infectadas. E assim sucessivamente até chegar no 7º dia. Quando chegou no 7º dia, a prefeitura lá achou demais o número de pessoas infectadas, falou, não, nós vamos ter que fazer alguma coisa para diminuir o número de infectados. Aí o que eles fizeram? Pessoal, então lá, após os 7 dias lá que eles viram que as pessoas foram contaminadas demais com esse vírus, eles usaram todas as medidas de prevenção lá e elaboraram essa fórmula para ir fazendo o cálculo, né, nos 7 dias lá. Que em 7 dias eles queriam diminuir o número de pessoas contaminadas com o vírus. Então, aí eles elaboraram essa fórmula que vai ficar o quê? 1/3 elevado a menos x. Só que agora, como eu vou diminuir, eu vou começar com o 7º dia, né? De trás para frente. Quando nós temos expoente negativo, o que eu faço? Eu inverto a base. Como a base é fracionária, então ela vai ficar 3 sobre 1 elevado a 7. Quanto que é 3 elevado a 7? É 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, né? 3, 6, 7. Que vai dar 2.187, certo? Isso no 7º dia eu tinha tudo isso de contaminado. Agora o que eu vou fazer? No 6º dia, quanto que vai dar? 3 sobre 1 elevado a 6, que vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, que vai dar quantos contaminados? 729, certo? Então, só vai diminuindo o número de contaminados. Essa função vai ser o quê? Uma função decrescente, certo? Vocês vão ver que lá no último dia vai ter apenas 3 contaminados, certo? Então, agora o que vocês vão fazer? Vocês vão terminar de concluir essa tabela, né? Com todos os valores até o 7º dia, nessa função crescente, né? Crescente porque o A é maior do que 1. E nessa outra aqui, que a função é decrescente porque o A é menor do que 1, né? Vocês também vão terminar todos esses cálculos e vão montar os 2 gráficos da função crescente e decrescente, tá? Então, faça bem bacana aí e envia para nós.